Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Muga, sou analista de infraestrutura do DENIT, servidor público, sou professor de Engenharia Civil do Gran Cursos e comentarista do TEC Concursos. Agora, nessa aula, vamos ver a parte final da última prova de engenharia do SEBRASP da Codevasp 2021. Então, acompanhe aqui comigo no slide, por favor. Bom, vamos falar aqui das provas resolvidas da Companhia dos Vales São Francisco e Paraíba, da Codevasp, para o cargo de analista em desenvolvimento regional na área de engenharia civil. A banca realizadora é o SEBRASP, ano 2021, matérias abordadas, obras públicas. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica de concurso que você tenha, pode mandar um aviãozinho, manda um direct para mim no @ppedromurga que eu tiro a sua dúvida com o maior prazer. Tá bom? Então, olha só, vamos fazer as questões de 112 a 120, tudo bem, pessoal? Nessas questões aí a gente vai passar por legislação ambiental, construção civil, obras hídricas e obras rodoviárias. Sem mais delongas, né? Vamos começar. Questão 112. Em cada um dos itens que se segue é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca das obras rodoviárias. Araújo, engenheiro de obras rodoviárias, realizou o plantio de 100 mil mudas nativas em uma área de preservação permanente, uma APP, por onde passará a rodovia cuja construção encontra-se sob sua responsabilidade. Nessa situação, Araújo visa mitigar os danos gerados pela construção da rodovia. E aí, pessoal, observa aí, questão já um pouco difícil, né, do CESP. Será que é uma mitigação? E, na verdade, isso aí está errada. Não é uma mitigação, e sim uma medida de compensação, uma medida compensatória. Confira o texto retirado da Ciclos Assessoria Florestal e Ambiental, por exemplo. Tudo bem? Apesar de medidas preventivas evitarem alguns impactos ambientais, existem consequências que não podem ser prevenidas, e para esses impactos são propostas medidas de mitigação que visam reduzir efeitos adversos decorrentes da instalação e operação de uma PCH, uma pequena central hidrelétrica. Podemos destacar como medidas mitigadoras o resgate de mudas e epífitas de área de alagamento e orientação ambiental dos trabalhadores na fase da PCH. Continuando, por último, temos as medidas de compensação, que visam restabelecer o reequilíbrio do meio ambiente, compensando efeitos negativos dos impactos que não puderam ser evitados ou mitigados. Ou seja, pessoal, na verdade, isso aí é uma medida de compensação à plantação de mudas e não de mitigação, tudo bem? Por isso, a alternativa está errada. Vamos continuar aqui, questão 113. Marcelo, engenheiro de obras rodoviárias, ao realizar um ensaio slump test durante a concretagem de um pavimento rígido, encontrou um resultado diferente do previsto no projeto. Como ação necessária para corrigir o traço, ele utilizou um aditivo plastificante. Nessa situação, Marcelo realizou uma ação correta para corrigir o traço. Pessoal, a prova da Codevasp está toda preparada para vocês ali na área do Hotmart. Veja que essa questão aí fala novamente sobre o ensaio de abatimento de tronco de cone, ou o slump test. E na verdade aí, olha o que ele fala. Marcelo, engenheiro de uma obra rodoviária, ao realizar o ensaio slump test durante a concretagem de um pavimento rígido, encontrou um resultado diferente do previsto no projeto. Ou seja, diferente, você não sabe se esse concreto que ele obteve ali no slump test, no ensaio de abatimento, ele está mais fluido ou menos fluido, né, do que o concreto de projeto, tudo bem? Então você não sabe se ele está abatendo a mais ou a menos. Então, com a ação necessária para corrigir o traço, ele utilizou um aditivo plastificante. No caso aí, um aditivo plastificante iria aumentar ainda mais o abatimento, tudo bem? Que poderia já estar excessivo. Por isso que a questão está errada, perfeito? Você não pode... Observe que a questão não te deu informações necessárias para você julgar isso, e o aditivo ele tem que ser corretamente dosado, além de tudo. Olha só. Alternativa errada. O aditivo plastificante deixa o concreto mais fluido, ou seja, aumenta seu abatimento, slump test, já apresentado na questão número 89. Assim, o resultado diferente poderia ser pouco abatimento, no que poderia estudar uma adição de aditivo plastificante ao concreto, ou muito abatimento, em que o aditivo plastificante aumentaria ainda mais a consistência plástica do concreto. Então, a alternativa está errada. Vamos para a próxima, 114.
Carlos, projetista de obras rodoviárias, optou, entre outras soluções, pelo pavimento flexível, com solução de pavimentação de uma rodovia por proporcionar forte união de agregados, permitindo flexibilidade controlável, além de atuar como impermeabilizante e ser durável à ação de a maioria dos ácidos, álcalis e dos sais. Nessa situação, está correta a justificativa de Carlos por opção de solução de pavimento flexível. Pessoal, essa questão também foi alvo de inúmeros recursos. Por quê? Porque tem biografias divergentes, né? Olha só, como eu diria, né? A gente estava pensando aqui na questão anterior em pavimento de concreto. E pavimento de concreto, a gente sabe, quando a gente estuda com pavimento flexível, que ele é mais resistente a ácidos, álcalis e sais, tá bom? Mas não deixa de ser verdade que o pavimento flexível também é. Contudo, essa questão foi considerada correta, entendeu? O que pegou o pessoal foi assim, a maioria dos ácidos, álcalis e sais. E já estavam pensando na questão que? Na questão 113, que era um pavimento de concreto. Veja como a questão 113 já te induz a um erro na questão 114, tudo bem? Então a questão está correta. Por exemplo, essa questão foi alvo de muitos recursos, contudo manteve um gabarito, tudo bem? Ligantes asfálticos. Cerca de 97% das rodovias brasileiras possuem pavimento flexível, sendo o asfalto componente principal das camadas de rolamento. Continuando aqui, há várias razões para o uso intensivo do asfalto em pavimentação, sendo as principais, proporciona forte união dos agregados, agindo como ligante que permite flexibilidade controlável, é impermeabilizante e durável, e resiste à ação da maioria dos ácidos ou álcalis e dos sais, podendo ser utilizado aquecido, diluído em solventes de petróleo ou emulsionado em água, com amplas combinações no esqueleto mineral. Então, a questão está correta. Contudo, o aluno que já está acostumado a fazer as questões de pavimentação do CESP pode pensar nessa questão aqui do Sebrasp de 2013. Vamos ler? Julgue o item seguinte a respeito da infraestrutura viária e geotecnia, na escolha do tipo de pavimento a ser utilizado nas diversas áreas de rede de pavimentos de um aeroporto, deve-se considerar questões de ordem técnica e econômica. A tendência é que se utilizem pavimentos flexíveis nas pistas e caminhos de circulação, devido às suas características de atrito, regularidade e conforto, e pavimentos rígidos nas áreas de estacionamento da aeronave, devido à sua maior resistência química aos combustíveis, óleo e lubrificantes, tudo bem? Então isso aí foi o que pegou o concurseiro. Muita atenção aí, né? Que a banca aí faz questões similares ali para tentar confundir o aluno, tá bom? Então a questão realmente aí foi considerada correta pelo Sebrasp, tudo bem? Vamos continuar aqui, questão 115. Assinando o contrato, começa a etapa de execução da obra, que se inicia com a assinatura do contrato e se encerra com o termo de recebimento definitivo. No que se refere à elaboração de projetos rodoviários à execução de obras rodoviárias, julgue os itens que se seguem. Questão 115. O sistema de custo referencial de obras, o ciclo, é exclusivo para a disponibilização dos custos de referência de serviços e insumos para o modal rodoviário, além da definição de metodologias e despesas envolvidas na confecção do orçamento. Pessoal, o ciclo 2 era rodoviário. O ciclo 3 tem o quê? Tem novos agregados, que é o quê? O modal ferroviário e o hidroviário, entendeu? O novo ciclo, não o ciclo 3, tudo bem? O ciclo tem o modal rodoviário e ferroviário e hidroviário, tudo bem? Então a questão está errada. Questão 116. O sistema de custo referencial de obra, o ciclo, aglutina todo o conhecimento técnico necessário à elaboração do orçamento de obras e serviços no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT. Pessoal, questão levemente esquisita, né? Aglutina todo o conhecimento técnico necessário do orçamento de obras e serviços no âmbito do DENIT. Essa questão foi considerada correta, contudo ela foi anulada, né? Questão com uma redação bem infeliz. Olha só, o gabarito preliminar foi correto, contudo a banca anulou o gabarito com a seguinte justificativa: para a elaboração do orçamento de obras rodoviárias, outros elementos devem ser considerados para a sua elaboração além do ciclo. Justificativa da banca, que é exatamente essa aí que eu repeti. Tudo bem? Então, questão aí um pouco mal feita, foi anulada com razão, tá bom? Eu acho que não precisava ter utilizado o termo aglutina. Eu acho que é totalmente desnecessário para fazer isso aí com o concurseiro. Vamos aqui, questão 117. Os canteiros denominados amplos possuem apenas uma pequena parcela de terreno ocupada pela construção e, por isso, possibilitam vários acessos para máquinas e veículos, bastante espaço para armazenamento de materiais e acomodação dos funcionários, de modo que o tipo de canteiro mais apropriado para obras rodoviárias. Pessoal,
Diferente aí a questão, eu acho que é a primeira vez que o Sebrasp solicita aí que o concurseiro saiba classificar os canteiros, e essa questão está errada, tudo bem? O canteiro mais apropriado para as obras rodoviárias é o canteiro linear. Confira a classificação dos canteiros, né? Temos aí o tipo de canteiro de obra restrito, tipo mais comum em áreas urbanas. O canteiro de obras restrito costuma ter um formato retangular. Caracteriza-se principalmente pela delimitação de uma área cercada por tapumes ou muros, com um portão e dá acesso ao local. A obra inteira se realiza dentro do limite do canteiro e, por ser uma região restrita, o planejamento da logística é fundamental para não tumultuar a área de produção, pessoal. Então aí, esse é o canteiro restrito. Canteiro amplo. Para o canteiro tipo amplo, um bom exemplo é o levantamento de pontes com atividades de construção que se estendem para uma área não delimitada, ampla e com vários pontos de suporte logístico. Em geral, esse canteiro apresentam grandes máquinas e, durante vários momentos, há necessidade de interagir com outras pessoas e entidades que não participem diretamente da obra, como prefeituras, polícia de trânsito e cidadãos comuns. E aqui o longitudinal. Os canteiros longitudinais ou longos podem ser características do tipo restrito ou amplo. A diferenciação se dá principalmente na complexidade da organização física, pois a movimentação no canteiro é mais difícil e as distâncias de percurso ficam maiores. Como exemplo, podemos citar as construções de rodovias, obras pluviais, sanitárias e urbanas. Em geral, esse tipo de canteiro é estreito, dificultando o fluxo adequado das pessoas, equipamentos e materiais. Esse material aí, essa reportagem eu retirei da Escola de Engenharia, tá bom, pessoal? Continuando aqui, questão 118. Os componentes do canteiro de obras, divididos em áreas de vivência e áreas operacionais, são dimensionados pelo engenheiro de acordo com as especificações da norma e necessidade da obra, sendo exemplos de elementos das áreas operacionais: escritórios, almoxarifados e depósitos. Pessoal, a questão aí está correta, tudo bem? O canteiro mais apropriado para obras é o canteiro linear. Confira a classificação das áreas de vivência operacionais retirada no site Escola de Engenharia. Temos aí os principais elementos, né? Componentes que irão principais elementos de um canteiro de obra. Os componentes que irão compor o canteiro de obra são divididos em áreas de vivência e áreas operacionais. Esses componentes dependem do porte da obra e serão dimensionados pelo engenheiro, de acordo com as especificações da norma e necessidade da obra. Tudo bem? Chegando aí, os principais elementos da área de vivência são vestiário, instalações sanitárias, refeitório, cozinha, área de lazer, alojamento, lavanderia e ambulatório. E os elementos que constituem áreas operacionais são escritório, portaria, almoxarifado, depósito, central de concreto, central de argamassa, central de armação, dentre outros. E aqui vale um anúncio para vocês. Vocês sabem que a NR18 sofreu uma grande reformulação. Eu já fiz uma aula completa sobre isso lá no GRAM. Eu sugiro que vocês assistam, pois ela sofreu diversas reformulações e simplificações, tudo bem? As questões que vocês estão acostumadas relacionadas à NR18, quase todas elas estão desatualizadas. Então confiram lá a NR18, tá? Questão 119. É no meio biótico que ocorrem os principais impactos ambientais, tanto positivo como negativo, decorrente da implantação de uma rodovia, que compreendem seu passivo ambiental gerados a partir da implantação de rodovias e de atividades antrópicas danosas ao corpo estradal, a faixa de domínio e a região lindeira. Pessoal, olha só, ele quer saber se tudo que ele falou aí corresponde ao meio biótico. Está errado, isso aí é o meio físico, tudo bem? Confira a classificação dos meios socioeconômico, biótico e físico. Meio socioeconômico, conflito de uso e ocupação do solo, alterações nas atividades econômicas das regiões por onde a rodovia passa, mudança nas condições de emprego e qualidade de vida para a população, segurança de tráfego, ruído, vibrações, emissões atmosféricas. Então estamos aí, ó, o nosso meio socioeconômico. E o meio biótico, impedimentos, processos de intercâmbio ecológico por corte de áreas, risco de atropelamento de animais, riscos a áreas protegidas e biotipos ecológicos importantes, redução da cobertura vegetal, aumento da pressão sobre ecossistemas terrestres, etc. Isso aí é o meio biótico. E temos aí o meio físico, retirada do solo, indução de processos erosivos, vossorocas em antigas áreas exploradas de taludes, instabilidade de taludes, rompimento de fundações, terraplenagem, empréstimos e botaforas. Esse aí é o meio físico. Então a questão está errada, tudo bem?
E agora a questão 120 aí, já adiantando que está certo, né? A determinação da finura do cimento por meio da sua área específica é de grande importância, pois esse fator determina a velocidade de reação de hidratação do cimento. Pessoal, questão linda para fechar a nossa prova, a questão está correta. A finura de fato determina a reação da velocidade da reação da hidratação do cimento. Como exemplo, estou dando um exemplo aí do CP5. CP-ARI. O que é o CP-ARI, Pedro? Alta resistência inicial, tudo bem? Não possui aditivos e sim um processo mais fino de moagem do clinker, tudo bem? Confira o texto extraído do cimento.org. Pessoal, vai lá no cimento.org para dar uma lida nos tipos de cimento. O cimento Portland de alta resistência inicial, o CP5, tem a peculiaridade de atingir altas resistências já nos primeiros dias de aplicação. O desenvolvimento da alta resistência inicial é conseguido pela utilização de uma dosagem diferente de calcário e argila na produção do clinker, bem como pela moagem mais fina do cimento, de modo ao reagir com a água ele adquire elevadas resistências com maior velocidade. O clinker é o mesmo utilizado para a fabricação do cimento convencional, mas permanece no moinho por um tempo mais prolongado. O cimento continua ganhando resistência até os 28 dias, atingindo valores mais elevados que os demais, proporcionando maior rendimento ao concreto. Pessoal, olha só, o que é interessante aí em relação ao CP5, né? O CP5 não contém adições, porém pode conter 5% em massa de material carbonáceo. E essa diferença do clinker, da dosagem de clinker, faz com que ele tenha elevadas resistências, né? Mas aí eu estou falando de forma complementar para vocês entenderem melhor a questão 120. E aqui, ó, deixei para vocês memorizarem os tipos de cimento, porque se vocês têm que memorizar, temos ali o cimento Portland comum, que é o CP1, que pode ter sem adição ou com adição. Temos ali o cimento Portland composto, com escória granulada de alto forno, com filler, com F ou com material pozolânico, Z, tudo bem? Temos então o CP3 de escória de alto forno. Temos o cimento CP4, né, de pozolana, e o CP5 de alta resistência inicial. Olha só, pessoal, quais são os mais cobrados? É o CP3, CP4 e CP5, tá? Vamos só ler aqui o sufixo RS, significa resistente a sulfatos e pode ser aplicado em qualquer cimento Portland. O sufixo BC significa baixo calor de hidratação e também se aplica a qualquer tipo de cimento. As classes 25, 32 e 40 representam os valores mínimos de resistência à compressão aos 28 dias, né, FCK 28 em megapascais. O cimento Portland de alta resistência inicial, o CP5, apresenta um dia a resistência igual ou maior a 14 MPa, pessoal. Então, esse aí é o nosso CP5 que vimos aqui. E agora, o bizu aqui em cima para vocês memorizarem. O CP3 de escória de alto forno, né? 3 escória de alto forno, lembra aqui um E, lembra um E deitado. Sendo um E deitado, é o CP3, tudo bem? O Z, olha ali, o Z, CP4, né? Lembra o quê? Lembra um Z deitado, né? O algarismo 4 lembra um Z deitado, que é o quê? É pozolana, tudo bem? E o V lembra um A de cabeça para baixo, que é o quê? Um A de alta resistência inicial, o CP5 ARI, perfeito? Então, com esse mnemônico aí, você consegue acertar questões, tudo bem? Você consegue acertar questões que simplesmente querem que você saiba a correspondência dos cimentos. Fica bem fácil acertar aí com esse bizu. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, tudo bem? Se vocês quiserem conhecer mais do meu material, vai lá e acessa no Hotmart a minha coleção de provas resolvidas, tudo bem? Menos de R$25 por prova, você leva essas 8 provas e essa aula aqui completa, todas as questões da última prova da Codevasf vão estar resolvidas e você vai ganhar um PDF, vai ganhar um Excel com tudo organizado para você, para começar os seus estudos muito bem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, se inscreve no canal e dá aquele joinha.